E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos ver um exemplo de descontinuidade. E, para isso, nós temos uma função f de x aqui, que é definida em duas partes, sendo que a primeira parte é definida por ln de x se o x estiver entre 0 e 2, e a segunda parte definida por x² vezes ln de x se o x for maior do que 2. E esse ln de x aqui é o logaritmo natural de x. E o que nós queremos é saber qual é o limite da função f de x quando x tende a 2, ou seja, quando se aproxima de 2. E o interessante desse 2 aqui é que ele é a fronteira desses dois intervalos. E, se quisermos analisar ele, nós caímos nesse intervalo aqui, já que o x é menor ou igual a 2. Portanto, o f de 2 vai ser igual a ln de 2. Portanto, para calcular o f de 2, nós temos que substituir o 2 no lugar desse x, f de 2 vai ser igual a ln de 2. Mas esse necessariamente não é o limite. Para descobrir o limite, nós precisamos saber o que está acontecendo quando estamos nos aproximando do ponto pela esquerda e o que está acontecendo quando estamos nos aproximando pela direita. E se esse limite existe, então os limites laterais devem ser iguais. Eles devem tender para uma mesma coisa. Ok, vamos calcular esses limites laterais? O primeiro que eu vou calcular aqui é o limite de f de x quando x tende a 2 pela esquerda, ou seja, quando se aproxima do 2 pela esquerda, e esse vai ser o caso quando estamos nesse intervalo aqui, ou seja, nós estamos esperando valores inferiores a 2 da esquerda. E, por causa disso, nós vamos utilizar isso aqui, que está bem definido nesse intervalo. Portanto, o limite de f de x quando x tende a 2 pela esquerda vai ser igual a ln de 2. Com isso resolvido, vamos pensar no que acontece do lado direito, ou seja, para valores maiores que 2. Então, queremos saber qual é o limite de f de x quando x tende a 2 pela direita. Isso significa pegar valores maiores do que 2. E, portanto, utilizamos essa fórmula aqui, sabendo que a função é contínua para valores maiores do que 2. Portanto, utilizando a mesma ideia daqui e substituindo o 2 no lugar do x, nós vamos ter 2² vezes ln de 2. E isso vai ser igual a 2², que é igual a 4, vezes ln de 2. Portanto, o limite de f de x tendendo a 2 pela direita existe, e o limite de f de x com x tendendo a 2 pela esquerda existe, mas observe que eles são valores diferentes. E, por causa disso, se você fizer um gráfico de f de x, você vai ver que há um salto de um ponto para o outro. Ou seja, você teria uma descontinuidade em x igual a 2. E, por causa dessa descontinuidade, o limite de f de x quando x tende a 2 não existe. E eu espero que essa aula tenha te ajudado, e até a próxima, pessoal!